Bom dia, turma. A gente vai continuar a aula de Excel. A gente vai aprender um pouquinho das funções a mais. Vou passar para vocês plano cartesiano, que tem um pouquinho de equação de segundo grau e algumas outras funções que a gente não aprendeu no Excel, tá? Aqui a gente tem a fórmula de segundo grau, y igual a x elevado ao quadrado mais 4x mais 2. Então, quem que é o A? O A aqui seria 1. Quem que é o B? O B seria o 4. E quem que é o C? O C seria o 2, tá? É só pra gente ter uma ideia, tá? Porque a gente utiliza, né? No caso ali do A, ele não aparece 1, né? Mas a gente sabe que tem um 1 ali na frente. Aqui, pessoal, plano cartesiano, a gente substitui o x, tá? Então, vai ficar assim a fórmula, ó, igual x ao quadrado. Quem é x, né? Então, antes da gente colocar o x, a gente sabe que tem um a na frente. Então, a gente coloca aqui, vezes. Quem que é o x é o 10. Então, 10 elevado ao quadrado eu vou colocar entre parênteses, porque ele vai ter que fazer essa conta primeiro, tá? Elevado, potência, sempre sinal circunflexo. Mais, vamos lá, vou colocar o mais 4. X novamente, x ali, seria a minha célula E4, que não tá dando pra ver, então eu vou digitar. Mais 2. Então, essa equação aí que vocês fazem na mão, né? A gente pode fazer direto no Excel e ele vai dar o cálculo pra gente, tá? Eu vou amarrar aqui as células fixas. No caso, o C não muda, vai ser sempre a letra A. O E não muda. Não, o E muda. Desculpa, o E tá nessa tabela. Ok, é só o C. Aqui a gente puxa, né? Para facilitar. E aqui eu tenho o x e o y, as coordenadas, né? Como é que a gente faz o plano cartesiano? Então, para a gente fazer o plano cartesiano, a gente seleciona tudo. A gente vai na parte de gráfico, tá? Então, a parte de gráfico aqui no menu inserir. Aqui, diferente do Word, eu já tenho meus gráficos aqui, tá? Então, os gráficos que a gente usa aí para o plano cartesiano são de linhas. Então, eu vou usar esse de linhas. Ok. Aqui a gente consegue, na realidade, a gente consegue mudar a cor, tá? Escrever, ficou estranho, né? Colocar a letra Y. Posso escrever aqui, ó, plano cartesiano. Aqui, ó, não tenho valores, né? Fica chato não ter valores, então eu tenho como eu arrumar isso aqui, tá? Então, a gente pode trabalhar com valores no gráfico. Deixa eu só confirmar. Na realidade, eu cliquei na bolinha. Eu posso adicionar rótulos. Olha lá. Aqui, nesse caso, ele tá colocando as informações de quem é Y, né? Vamos verificar aqui. Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais. Tá, então, eu tô querendo trazer aqui ficou um pouco mais fácil de entender, né? Se a gente clicar aqui, ele aparece quem é x também. Então, x aqui é menos 10. Eu estou querendo trazer o x também. Aqui, na realidade, ele só está trazendo o y, né? Então, vamos formatar rótulos de dados. Então, aí eu cliquei em formatar rótulos de dados, né? E apareceu essa tela aqui do lado. Então, aqui agora eu posso acrescentar aqui o valor de x. Então, aqui, ó, eu consigo trazer o valor de x e y, tá bom? Então, só lembrando aqui que a professora fez, eu cliquei com o botão direito, tá? E formatar rótulo de dados. Tinha uma opção para acrescentar dados, acrescentei o y e depois eu cliquei novamente em formatar rótulo de dados e me apareceu essa tela para eu poder estar organizando, tá? E aqui eu posso também ter que colocar posição, né? Arrumar onde vai ficar os números. Eu posso
utilizar várias informações, quiser mudar a cor da linha, tá? Posso também mudar a cor da linha. Aí fica no caso de vocês tá trabalhando. Mas é isso, plano cartesiano, tá? Outra coisa importante, pessoal, é quem trabalha aí com a parte de ângulo, tá? Por exemplo, quem trabalha com a parte de ângulo, 30 graus, pode trabalhar com 30 graus, minutos e segundos, né? A gente tem uma certa dificuldade, às vezes, para trabalhar, porque o Excel ele não vem nesse formato. Então, se eu clicar aqui no geral e mais formatos, eu posso trabalhar com porcentagem, número decimal, né? A gente tem essas opções. Então, aqui, ó, tem várias opções, mas eu não tenho para trabalhar aí com graus, minutos e segundos, né? Então, quando acontecer isso, a gente normalmente pode... Aqui tem até graus, minutos e segundos, né? Mas ele não vem personalizado, né, como grau. Então, acho que aqui eu consigo... Deixa eu só confirmar. Mas eu acho que aqui eu consigo trabalhar com a bolinha. Com graus, né? Vocês colocam aí o graus. Minha bolinha tá estranha, não tem aquela bolinha de graus aqui no meu teclado. Mas vamos ver se vai dar certo. Aqui eu coloco duplas aspas, aspas simples, minutos eu acho que é 2 aspas. E aqui eu só preciso lembrar se é duplas aspas mesmo, vamos ver se é isso. Tá, formatei, tá? Agora aqui eu consigo escrever, vamos ver, 30 graus, 2 pontos, 20 minutos, 2 pontos, 10. Vamos ver se ele vai pegar. Ó, ele pegou o formato, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, o que a professora fez? A professora foi lá em mais formatos. Aqui no personalizado, eu criei... tá aqui embaixo, ó. O que eu coloquei? Coloquei o H. Na realidade, ele já estava aqui, né? Esse H entre colchetes. Coloquei a bolinha de graus, depois o colchetes. 2 pontos, mm de minutos. O que eu fiz? Coloquei duplas aspas, 2 aspas simples, fechei duplas aspas. E na frente do ASS, eu coloquei duplas aspas, uma aspa simples e duplas aspas. Eu só não sei se a ordem é essa, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que o minuto é... Existe uma formatação, né? Mas aí é só vocês trocarem, tá bom? E aí, no caso, vocês precisam formatar a célula. Deixa eu cancelar aqui. Vocês precisam formatar a célula, que nem eu formatei só essa, tá? Aí vocês precisam selecionar todas as células para formatar, tá ok? Uma outra coisa que é interessante, pessoal, é trabalhar, por exemplo, com a parte de radiano, seno, cosseno. A gente pode trabalhar também, tá? Então, por exemplo, o que é radianos? Radianos é a medida total do meu círculo, né? Então, como que a gente acha isso? Então, por exemplo, aqui eu tenho 30 graus. Eu quero saber o radianos. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, igual radianos, abro parênteses, clico no 30 e ele acha o radianos de 30 graus. E se fosse o inverso, eu quero achar o graus do radianos. Eu posso fazer aqui, ó, vamos tirar a prova, né? Aqui, ó, graus. Clica aqui no número radianos. E aí eu tirei a prova, tá? E a mesma coisa pro seno e cosseno, pessoal, ó, igual. Vamos colocar cosseno. Só que o cosseno, pessoal, se eu não me engano, ele precisa ser número de radianos, tá? Então, se você não tem o número em radianos, você escreve radianos. E aí você coloca o 30. E aí você tem o cosseno de 30, tá? Para fazer seno também é a mesma coisa, tá? Só toma cuidado que ele troca às vezes o... Ó, de eu clicar, ele troca. É letra N esse ano, tá? Vamos pegar radianos de 30 também. Então, depois vocês podem confirmar aí. A gente consegue fazer
cosseno, radianos, achar graus, né, de um número de radianos, achar radianos de um número de grau, seno, cosseno. Se vocês quiserem procurar função, só clicar aqui no FX e digitar aqui que ele traz algumas funções para vocês, tá? Outro jeito de achar as funções é aqui na menu fórmulas, e aí a gente tem funções financeira, lógica, de matemática, né? Aqui vocês têm o seno e cosseno na parte de trigonometria, né? E aqui tem um monte de funções, tá? Então isso aqui é só o basiquinho para vocês verem como que funciona o Excel. Ele ajuda bastante na parte de matemática, você não precisa ficar pegando calculadora, né? Então é muito útil. O Excel é muito útil, até mesmo para você confirmar se uma resposta sua deu certo, não deu certo, na parte de matemática. Na parte de gráfico, vocês podem usar os gráficos aqui, ó, temos todos os tipos de gráfico. Então, vocês podem estar explorando mais aí o Excel também, tá? O Excel, ele tem muita coisa. Ele em relação a cálculo, ele tem bastante funções, tá? Então, tentem abusar, porque a gente usa o Excel em casa para fazer contas domésticas, a gente usa no serviço, a gente usa em qualquer lugar. O Excel, ele é muito simples, tá? E no celular de vocês têm também, tá? Então, tentem usar o Excel e se adaptar a ele ao dia a dia, que isso aqui é muito legal. Faz as contas que vocês têm de casa para conseguir controlar essas contas, né? Vocês começam já a fazer planilhas no Excel. Então, é uma ferramenta ótima aí que ajuda aí na parte de matemática, na parte de cálculo, mas também ajuda você a fazer tabelas aí também, tá? Pessoal, é só isso. E aí a gente continua na próxima aula. Até mais.